Olá, colega advogado, advogada, sejam todos bem-vindos a mais uma edição As Previdenciaristas. Nós estamos na nossa quinta edição desse evento maravilhoso e preparado com muito carinho, especialmente para você, advogado, advogada, que já atua no direito previdenciário ou que pretende atuar no direito previdenciário. O tema do nosso encontro hoje é provas no acidente do trabalho, importantíssimo. Sabemos que nós estamos há um ano da reforma previdenciária, gente, e agora? E agora sabemos que nós, enquanto advogados previdenciaristas, precisamos estar cada vez mais capacitados para o mercado de trabalho. Sabemos que a atuação do advogado, a configuração do acidente do trabalho, ela pode trazer um aumento no valor do benefício do segurado em até 40% do valor desse benefício. Sabemos ainda que terá um impacto muito grande no contrato de trabalho desse segurado. Ele terá direito à estabilidade de 12 meses no emprego, aquela estabilidade prevista lá no artigo 118 da Lei 8.213. Essa estabilidade ela poderá ser ainda maior com base na convenção coletiva de trabalho desse segurado, desse empregado. Ele terá direito ainda ao recebimento do FGTS durante todo esse período em que ele ficar recebendo benefício previdenciário por conta do acidente do trabalho. Então, veja a relevância dessa configuração no contrato de trabalho desse empregado, bem como no próprio benefício assegurado aqui pelo INSS. Para quem não me conhece, o meu nome é Ariovânia Morilha Sano, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, direito do trabalho e direito médico da saúde. Gosto muito da atuação para os empregados, para os segurados, nos benefícios que envolvem incapacidade, nos benefícios que envolvem a saúde desse segurado, desse empregado. No nosso material, coloquei aqui para vocês o meu Instagram, ariovania.sanoadv, e o meu e-mail, ariovania@sanoadv. Estou à disposição de vocês, se tiverem dúvidas, podem me mandar, principalmente pelo Instagram. Eu acabo respondendo bastante, trocando mensagens com os colegas advogados, e nosso contato por lá fica um pouco mais fácil. Primeiro ponto que eu preciso analisar quando eu vou entrar com uma ação que envolve acidente do trabalho. O que eu preciso provar? É um acidente de trabalho típico? É um acidente de trabalho atípico? É uma doença profissional? É uma doença do trabalho? No material de vocês, eu deixei alguns artigos que eu recomendo a leitura, tais como o artigo 19, o artigo 20 e o artigo 21, lá da Lei 8.213. Recomendo que vocês leiam todos esses artigos e que todas as vezes que o segurado, quando ele chega no seu escritório, ele normalmente não vai narrar um acidente do trabalho, a não ser que seja um acidente de trabalho típico. Aquele acidente que ele foi lá e cortou o dedo, cortou a mão, cortou um pedaço da mão, da perna. Esses, normalmente, o segurado ele identifica como um acidente do trabalho, mas normalmente uma doença do trabalho, uma doença profissional, um acidente por equiparação, ele acaba não identificando que houve sim um acidente do trabalho. Então, no momento da entrevista com o segurado, com o empregado, é importante analisar essas questões e mais. Vou dar umas dicas aqui para vocês também, principalmente aos advogados que atuam só no direito previdenciário, de como que você consegue também analisar se existe algum direito lá na esfera trabalhista. Por quê? Sabemos que estamos com o cliente em potencial na mão, podemos sim fechar outros contratos de honorários. Mas, por exemplo, quando a gente fala do acidente do trabalho, lá na trabalhista, eu preciso demonstrar também, além do dano, eu preciso demonstrar o acidente e também a responsabilidade civil do empregador. A responsabilidade civil nós temos a objetiva e a subjetiva. No nosso material, coloco aqui para vocês. Então, a responsabilidade subjetiva. O que eu preciso provar? Dano, culpa e o nexo causal. Já na objetiva, eu preciso provar o dano, o nexo causal e eu não preciso provar a culpa. Nós temos hoje, ao nosso favor, o julgamento de um tema de repercussão geral, tema 932. Eu coloco a ementa no material de vocês e trago no material de vocês o link que vocês conseguem acessar e ter acesso na integralidade desse julgamento. O que acontece? As empresas, elas têm um grau de risco da atividade. Onde nós conseguimos localizar isso? Você vai entrar no link que está no material de vocês também, que é a consulta do CNPJ. Você vai jogar a CNPJ da empresa nesse link. Vai aparecer no cartão do CNPJ o número do CNAE da empresa. Quando a gente olha o número do CNAE na sua integralidade, nós vamos lá no decreto 3.048 e jogamos o CNAE lá, nós vamos verificar que existe uma alíquota ali, que é o grau que a gente utiliza como grau de risco da atividade. Então, por exemplo, numa reclamação trabalhista, eu vou propor uma reclamação trabalhista dizendo que houve acidente do trabalho, requerendo lá, por exemplo, dano moral, dano material, lucros cessantes, dano estético, perda de uma chance, dentre outros direitos que podemos pedir
quando se envolve um acidente do trabalho. Essas ações normalmente são ações que envolvem valores expressivos e precisa de muita técnica para a atuação dessas demandas. Mas vamos lá. Identificamos, então, o número do CNAE, fomos lá no decreto 3.048 e analisamos que, por exemplo, é um grau de risco 3. Posso, na reclamação trabalhista, por exemplo, já de cara falar, não, olha, a responsabilidade civil da empresa aqui é objetiva, ou seja, é objetiva, eu não preciso provar a culpa. Mas se eu preciso provar a culpa, como que eu provo a culpa, professora? Você pode provar a culpa pedindo já na inicial que a empresa demonstre, junte os documentos, demonstrando o PPP, PCMSO e todos os demais documentos que provem que ela cumpria as normas de segurança e medicina do trabalho, as fichas de tratamento, fichas de entregas de EPI e todos os demais documentos que está ainda no material de vocês algumas situações. Vejam só. Então, coloco aqui para vocês. Preciso, então, professora, demonstrar a responsabilidade da empresa. No momento da minha entrevista com o cliente, então, eu preciso verificar. Tá, aconteceu esse acidente, mas a empresa teve algum tipo de responsabilidade ou não? Normalmente, tem uma responsabilidade. Mas precisamos sempre analisar caso a caso. Eu vou analisar, então, vou alegar a responsabilidade objetiva, mas vou pedir também a responsabilidade subjetiva e na subjetiva eu preciso provar a culpa. Provo a culpa analisando esses documentos que eu comentei com vocês e também posso pedir uma perícia ambiental na empresa. E nessa perícia será analisado, então, se houve culpa da empresa, se tem um nexo causal ou não. Isso é importante e pode ser requerido lá nas ações trabalhistas. Então, não deixe de orientar o seu cliente. Ele chegou no seu escritório, identifique se é uma ação que envolve acidente do trabalho ou não, principalmente as que envolvem doença do trabalho, doença profissional, e consiga, então, orientar esses clientes para atuação dentro do direito previdenciário também. Normalmente, como eu comentei com vocês, eles vão buscar um advogado e vão comentar e vão falar sobre o benefício por incapacidade. Nem sempre vão sequer comentar em relação ao direito do trabalho, em relação ao contrato de trabalho deles, tá bom? Então, no nosso material aqui, coloquei o tema para vocês, recomendo a leitura. Coloquei aqui, então, o que eu preciso provar, que a empresa não cumpriu com os deveres de criar um ambiente seguro para proteger o empregado e prevenir as lesões e ou os acidentes. Coloquei aqui no material de vocês o que eu comentei, o número do CNAE, vocês vão puxar pelo número do CNAE completo, vão olhar a alíquota e vão identificar o grau de risco para desenvolver a tese da responsabilidade objetiva. Coloquei aqui ainda no material como que vocês fazem a consulta do CNPJ e como que vocês vão conseguir localizar lá o grau de risco. Lembrando que os 4 primeiros dígitos desse cartão CNPJ, vocês vão conseguir identificar o nexo técnico epidemiológico fazendo cotejo com os atestados, com o CID da doença. Então, por exemplo, eu tenho uma doença, eu tenho uma tuberculose, CID A15. Eu vou vai constar lá nos meus atestados, nos meus relatórios, esse diagnóstico e vai constar o CID. Eu vou lá no cartão CNPJ, identifico o CNAE da empresa, vou lá no decreto 3.048, no anexo 5, e identifico se o CID correlaciona com esse número de CNAE. Como que eu faço isso? No nosso material, coloco aqui para vocês, por exemplo, o CNAE aqui 0810, por exemplo, e eu olho aqui, então, o CID A15, que se refere à tuberculose, vou lá, então, no nexo técnico, lá no anexo 5, e verifico aqui o intervalo. O A15, o CID A15 está aqui. E o CNAE 0810 está aqui, ó, é o primeiro da lista. Então, eu consigo fazer o cotejo entre a doença, entre o problema de saúde desse segurado, o motivo que gerou a incapacidade, o motivo que gerou o acidente do trabalho e o CNAE da empresa. Posso alegar isso, lógico, no direito previdenciário. Muitos previdenciaristas a gente vê que não alegam, entram com ação pedindo reconhecimento do acidente do trabalho, e são raríssimas as petições que a gente vê analisando e já demonstrando de plano que existe esse nexo técnico. Muitos advogados a gente conversa e fala, é o perito que vê. Tá, mas e se o perito vê? Não vê. E se o perito passar batido? E mais, na trabalhista, então, isso se torna, do meu ponto de vista, indispensável, porque na trabalhista ninguém alega. E os peritos que estão lá na trabalhista nem sempre fazem direito previdenciário. Então, é importante, sim, essa caracterização e levantar essas informações desde a petição inicial. Outro ponto importante em relação aos documentos, atestados, laudos, receituários, prontuário médico. Por quê? Se eu tenho uma perícia desfavorável, como que eu consigo desconstituir essa perícia num eventual recurso, por exemplo? Sabemos que normalmente em sentença o juiz ele acata o laudo pericial
E como que eu vou recorrer se eu tenho um laudo desfavorável e eu não tenho mais nenhum documento juntado no processo? Então, é importante, sim, juntar esses documentos, fazer esse cotejo entre essas informações, principalmente no que envolve as doenças do trabalho, as doenças profissionais, porque você consegue ter matéria para recurso. Se você não faz isso, você não consegue sequer ter matéria para recorrer. Então, é importante que o advogado faça essa análise, tudo bem? Aqui no nosso material ainda, eu coloco para vocês, por exemplo, a diferença do atestado, parecer. O que é atestado, o que é parecer, o laudo. Por exemplo, o atestado é o documento elaborado pelo médico face ao pedido da pessoa interessada. O laudo, se for em cumprimento a encargo definido pela autoridade competente, é designado como laudo. Isso é a descrição minuciosa de uma perícia. Importante também que os colegas saibam como que é feita uma perícia. O que precisa constar no laudo. Por exemplo, se o perito não responder especificamente as perguntas, eu posso alegar cerceamento de defesa? Posso. Existem momentos adequados para isso e é importante que o advogado conheça, que ele conheça todos os prazos para se manifestar em face dos laudos periciais, como que ele se comporta em um eventual comparecimento na perícia, isso tudo é importante, tá? Então, olhando aqui no nosso material ainda, eu trago em relação aos atestados, para quais finalidades? Então, eu tenho para fins previdenciários, similares, intervenção compulsória, bônus de faltas, atestado de aptidão. O que importa é que no momento que eu faça a solicitação para o médico, que eu já diga para ele, doutor, eu preciso de um atestado médico para fins previdenciários. Doutor, eu preciso de um atestado médico para fins de abono de faltas. Por quê? Em relação ao bônus de faltas também, em alguns casos é chamado de relatório, né? O que acontece? Todas as vezes que eu peço um atestado para o médico, ele não pode me cobrar mais por conta desse documento. Isso faz parte do atendimento médico. Eu tenho uma previsão específica do Conselho Federal de Medicina, tá no material de vocês e eu recomendo a leitura. Esse material ficará disponível para vocês lá no material grátis no site do Legale, tá bom? Então, quando a gente fala ainda em documentos, em atestados médicos, nós temos também a tela sabe, um documento que está lá no INSS que é benéfico normalmente, e é importante que a gente faça essa juntada, tanto na esfera previdenciária quanto trabalhista. É importante que se analise esse documento antes do momento da propositura da ação. E como que eu faço esse requerimento? Eu tenho que fazer esse requerimento pelo meu INSS, vou precisar de uma procuração com fins específicos para requerer e retirar a tela SAB, preciso ainda constar da procuração autorização específica para retirada e solicitação de documentos sigilosos. Esse documento é sigiloso porque ele nada mais é do que um laudo médico do INSS. Quando a gente passa pela perícia do INSS, o perito do INSS, ele lança essas informações no sistema, que a gente chama de tela SAB. Lá está constando mais ou menos a anamnese, um breve relato, está constando a avaliação do médico perito, se ele entende que existe incapacidade ou não, se ele entende que é relacionada ao trabalho ou não, e é importante que o advogado faça essa análise. A maioria do advogado previdenciarista não faz, e a grande maioria do advogado trabalhista não sabe nem o que é isso. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e faça essa análise antes de propor a ação. Porque, a depender daquela informação, mesmo que você não junte o processo, a autarquia poderá juntar, e mais, a depender daquela informação, você consegue ir atrás de documentos, juntar documentos para tentar desconstituir aquela informação. Então, é relevante, ok? Temos aqui, então, no nosso material, que eu comentei com vocês em relação à tela SAB, importante, quais são os meios de prova? Temos prova emprestada, temos ata notarial, temos depoimento pessoal, documental, prova testemunhal, pericial, inspeção judicial. Por exemplo, tem um caso no escritório onde houve um acidente no trabalho e o cliente era um cliente previdenciário e trabalhista. O que aconteceu nesse caso? Ele precisava de receber um benefício, precisava comprovar o acidente no trabalho. Houve uma explosão nesse restaurante, nessa lanchonete. E aí o que aconteceu? Quando houve a explosão, não tinha só ele, tinha outros empregados também e tinha outros clientes que também entraram com a ação. No momento que esses outros clientes entraram com a ação, quando eu fui propor a ação, já tinha laudo nesses processos. Ele demorou para me procurar, ficou um tempo internado e tal. E aí, quando eu analisei isso, quando ele veio para o escritório, ele me relatou tudo isso, eu fui atrás desses processos. Vi que tinham laudos favoráveis e juntei nesses processos. E eu recomendo que vocês façam, tudo bem? Tem, por exemplo, a questão da ata notarial, a audiência virtual, de repente a pessoa não pode comparecer, eu tenho vergonha, a gente sabe que falar para uma câmera não é fácil para nós, que temos uma certa habilidade, imagina para um cliente que nunca falou com o juiz e quem dirá olhar para a cara dele, né, por uma câmera. Então, sabemos que tem esse problema, né?
Nós temos ainda, então, perícia ambiental, perícia médica, que eu recomendo que vocês façam essa solicitação sempre e verifique aqui o que pode ser provado. E deixo aqui para vocês, já está esgotando o nosso horário, o meu Instagram, ariovania.sanoadv. Estou à disposição de vocês. Me sigam lá no Instagram, será um prazer conversar com vocês. E deixo uma mensagem. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Doutora, de fato, a única pessoa no seu caminho é você mesmo. Eu desejo para você boa sorte, muito sucesso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.